produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Tenho esse material somente em DVDs, na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85, e vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado. Marcelo Rossi, estou aqui, conforme prometido para você, para entregar em mãos para o Jair seu filme. A verdade continua. Marcelo, eu tenho usado muito nas minhas andanças pelo Brasil do que o Brasil precisa. Precisa de um versículo da Bíblia, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Com ela, nós chegaremos num porto seguro. Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Beijo. Verifique se está inscrito no canal. Deixe o seu like para ganhar relevância e faça os seus comentários. Vamos ao vídeo. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao Bispo TV News, o canal para quem é a favor da ordem, da justiça, da liberdade, para quem é a favor da família tradicional, para quem é contra o aborto, contra a ideologia de gênero. E aqui apoiamos o governo do nosso presidente, Jair Bolsonaro. O senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros 2 candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Algumas pessoas estão comentando aqui no Terça Livre, por que vocês estão insistindo em falar de Donald Trump e Hillary Clinton nos Estados Unidos? A gente tem problemas aqui no Brasil. Acorda, filho! Tá tudo acontecendo aqui e lá, parece um Ctrl-C, Ctrl-V. Perderam no voto, perderam nas leis, vão pra rua quebrar tudo. Vamos dominar as escolas, vamos fazer lavagem cerebral na molecada, vamos fazer com que tudo seja destruído. Tudo, exatamente tudo que você vê na mídia hoje, na TV, falando sobre essas notícias é manipulado. Do envolvimento de George Soros com o socialismo, que é uma coisa que você precisa saber. Saia dessa lavagem cerebral que é a mídia e entenda que falar de Donald Trump, falar de Hillary Clinton, falar dos protestos nos Estados Unidos que estão sendo causados pela fundação do George Soros para poder causar o caos no país, coisa que não vai ser bem sucedida, é a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Por exemplo, só para terminar, tá? Você precisa entender isso. O Mídia Ninja, por exemplo, é patrocinado pelo George Soros. Entenda que hoje a ação da esquerda, não hoje, né, mas a ação da esquerda, você precisa entender que ela é internacional. Compreender o que acontece no Brasil, compreender o que acontece nos Estados Unidos e conseguir fazer uma assimilação dessa similitude que existe das ações dos socialistas lá e cá é fundamental para que a gente possa restaurar e restabelecer um Brasil decente, um Brasil que defenda o poder constituinte, que é o povo brasileiro. Esse povo que é tão massacrado pela mídia, chamado de extremista e de radical. O George Soros, ele é um metacapitalista, amoral, certo? E um grande agitador político. Então, ele fomenta a desestabilidade porque ele é um especulador financeiro. A grande tacada dele, por exemplo, foi ter enriquecido apostando contra a moeda inglesa. Ele praticamente quebrou bancos
lá no Reino Unido fazendo isso. Então ele é um agitador político. Quando eu digo imprensa podre, só uma palavra, dou já a palavra pro senhor, o senhor é o dono do programa. O senhor tem a revista IR? Não, o programa é de todo mundo, o programa é nosso. Porque os senhores permitem mostrar, essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Claro que os senhores não sabem, porque a imprensa podre não mostrou. Quem comprou foi o senhor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É por isso que a imprensa não gosta de mim, de nós, é por isso. O senhor entendeu? Quer dizer, quem comprou a Vale do Rio Doce foi... o narcotráfico. Quem comprou a Vale do Rio Doce foi quem? O narcotráfico. Eu não posso provar, mas é a revista internacional, citado especificamente como um dos homens que... citado, está grifado aqui especificamente. O senhor percebeu? Quer dizer, essas coisas não saem nos jornais. Agora, os jornais não querem que o doutor Enéas seja candidato a presidente. Não interessa. Quando a Vale do Rio Doce foi privatizada, um crime de lesa pátria, crime colossal contra o povo brasileiro. Eu tenho na mão de um colega, nessa época... Não, eu queria um trabalho do Almirante, que escreveu na época no jornal. Um almirante, um homem respeitadíssimo, né? Almirante Roberto Gomes Silva, escreveu um artigo no jornal Ombro a Ombro, em que ele faz uma análise circunstanciada do que era a Vale e por que não podia ser privatizada. O coronel Schirmer, diretor desse jornal, mandou isso para toda a grande imprensa. Não saiu uma linha em jornal nenhum. E, no entanto, o que é que sai nos jornais? Sai que a Vale não dá lucro. Que patifaria! Que mentira! Por que eles não disseram? Por que eles não disseram nos jornais a verdade? Não disseram, por exemplo, que as reservas nossas de ferro dão para 500 anos? Por que eles não disseram, por exemplo, que o titânio que nós temos na Amazônia é mais do que existe em todo o planeta? Por que eles não disseram que as reservas de ouro lá da África estão se esgotando e que as nossas serão provavelmente as maiores? O nome de George Soros é profundamente ligado ao mercado financeiro. Com uma fortuna acumulada de mais de 25 bilhões de dólares, ele é um dos maiores investidores do mundo. A sombra de sua presença, entretanto, não se limita ao mundo dos negócios. Soros exerce influência tanto na geopolítica quanto na sociedade global. George Soros nasceu na Hungria no ano de 1930, logo após a Grande Depressão Econômica. Naquela época, o mundo enfrentava as consequências da quebra da Bolsa de Nova York e a Europa via o crescimento do nazismo e do antissemitismo. Soros e sua família, que eram judeus, conseguiram escapar da perseguição comprando documentos que atestavam sua origem cristã. Após o fim da ocupação nazista, vieram os comunistas, que haviam dominado o leste europeu. Soros decidiu imigrar para a Inglaterra, onde estudou na London School of Economics com o filósofo Karl Popper, autor do clássico A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Logo, Soros entrou no mundo dos negócios e, após mudar-se para Nova York, fundou a Soros Fund Management, que se tornou uma das mais lucrativas no mercado de ações nas décadas que se seguiram. Ele ficou famoso no começo dos anos 90, quando em apenas um dia lucrou $1 bilhão ao prever a quebra do Banco da Inglaterra. O dinheiro e a fama global consolidaram as pretensões de Soros, que passou a atuar para além das bolsas de valores. Em abril de 93, ele fundou a Open Society Foundation, que utilizaria para financiar e estimular políticas públicas, iniciativas sociais e organizações e militantes de viés esquerdista ao redor do mundo. Não é incomum que grupos que apoiam a liberação das drogas, a prática do aborto, a causa feminista e os direitos LGBTs recebam recursos das organizações comandadas por Soros.
Mas por que um homem do mercado financeiro teria interesse em financiar movimentos de esquerda que são considerados anticapitalistas? Soros é um utopista do mundo sem fronteiras. Por isso, tornou-se um dos mais importantes agentes daquilo que se chama de globalismo. O globalismo é um movimento ideológico que defende a abolição das soberanias nacionais e uma sociedade sem fronteiras. Para os globalistas, a tradição social e religiosa, assim como as delimitações territoriais, representariam obstáculos para a chegada desse novo conceito de organização das relações políticas e internacionais. Todos os movimentos financiados por organizações globalistas, como a Open Society, trabalham menos contra o capitalismo e mais de forma a relativizar esses valores culturais. Presente em mais de 70 países, a Open Society concentra muitas de suas ações nos Estados Unidos, inclusive no âmbito da política partidária. Um dos grandes estudiosos das atividades de George Soros é o escritor conservador norte-americano David Horowitz. Além de ter publicado um livro intitulado Das Sombras ao Governo Clandestino, no qual analisa como o mega investidor exerce influência dentro do Partido Democrata, Horowitz catalogou e publicou em seu portal Discover the Networks as fundações, ONGs, entidades e meios de comunicação que recebem dinheiro de Soros ou das organizações ligadas a ele. No livro The New Leviathan, ainda sem tradução no Brasil, David Horowitz afirma que Soros já destinou bilhões de dólares aos movimentos de esquerda nos Estados Unidos. A atuação de Soros ao redor do mundo e nos Estados Unidos em particular mostra que o mega investidor não poupa esforços e recursos para moldar o mundo à imagem e semelhança de seus ideais particulares. O tal do George Soros, o comandante. Ele é o dono da Open Society. Ele é o financiador de todos os movimentos de decadência do Ocidente. Ele financia marchas de apoio à maconha. Ele financia esses movimentos, essas ONGs aparentemente ecológicas, obstaculizaram o desenvolvimento do nosso país. Ele está por trás da liberação das drogas, por trás dos movimentos de esquerda, dos movimentos de invasão de terra, dos maus parlamentares das republiquetas. Esse homem é a verdadeira besta mesmo do século XXI, por isso. E a saúde, o Instituto Igarapé, é uma coisa, Alessandro. Nós também, uma das grandes aqui que eu estou vendo aqui, que eu recebi, é Instituto Igarapé, Viva Rio, sim, Fernando Henrique Cardoso, Instituto de Tecnologia do Rio, Mídia Ninja e Pública. Tudo isso é comandado pela Open Society, que é uma grande agência que ele fomenta aqui no Ocidente, todos esses desvalores, né? Por que a besta age dessa forma? Porque ele é um mega capitalista, ele é procurado nas bolsas de valores, ele desrespeitou para ficar trilionário as regras das bolsas de valores, desrespeitando os fusos horários. Esse sujeito é o maior bandido do mundo atualmente. Quando eu digo assim para os jovens, né, os grandes financistas de Hollywood, de Nova York, os grandes banqueiros internacionais, financiaram a Revolução Russa. Como assim? O marxismo é inimigo do capitalismo? Sim, mas espera aí, veja só. Eu sou um mega capitalista. Eu tenho nesse país, pode ser no Brasil, ele está de olho no Brasil, nós já comeu a nossa Vale do Rio Doce. Eu tenho concorrências nesse país aí, concorrentes meus, gente que está tirando parte do mercado que eu acho que tem que ser todo meu. O que eu faço? Eu financio um movimento chamado PT, e esse PT toma o poder, implanta o socialismo e escreve na porta de uma empresa particular, a Dalsóquio. Ele fuzila a família Dalsóquio e coloca lá, estatal Dalsóquio. Só que não é estatal. Ele dá de presente esse governo do PT para o senhor Jorge Soros. Foi o que fez com a Petrobras, então. Exatamente. O projeto deles era fazer isso. O projeto deles aqui era fazer paulatinamente. Na Rússia fizeram em poucos meses, matando todo mundo com violência. Só que aí assustou o planeta todo
resolveram mudar de tática. Vai fazer paulatino, vai mudando a cultura, vai apodrecendo os jovens nas faculdades, vai fazendo essa marcha para maconha, enfraquece as polícias, né? Deixa sucatear o sistema educacional, o sistema carcerário, põe o capeta dentro da nossa casa pela televisão, pela Rede Globo, joga pai contra filho, joga negro contra branco, gay. Faz Jesus virar gay. Isso, tudo isso corrompe a família, que é o tijolo da parede de sociedade, e a sociedade vai ruindo. Hey, so at one point, a woman sort of facetiously asked if there were any paid protesters in the house, and of course everybody shouted no and groaned. But you stood up and indicated that you are a paid protester. What did you mean by that? Well, I meant, like we all get paid to be, No, I don't know. Please explain. Well, it's a difficult thing to explain, but basically, anytime that you're given the opportunity to protest and somebody will pay you to do it, that's like twice as good as just doing it on your own time. So you weren't kidding around. You actually meant that you have been paid at some point to protest? Yeah, like How can I get in on that? Yeah. Okay. So you go to like GeorgeSoros.com. And you just sign up right there. You put your name in, you put your email address, and there's an empty box there where you say how many times you're willing to protest and how much you want to get paid. And you get a check directly from Soros? Directly from Soros. That's incredible. Signed by him. He even invited me to lunch. Does he sign it in blood? He said if I'm willing to gather some more friends, I can get paid twice as much for every friend that I gather and kind of set up a pyramid scheme. And you can get rich just based on protesting for Soros, right? I already have, yeah. So basically I've been organizing most of the protesting that you see in California so far, and it's all due to being paid. If I wasn't paid, I would be, skiing. Why? This is unbelievable. Essas imagens de 1994 mostram o destino dos amigos e vizinhos de George Soros. Você é um judeu de origem húngara que escapou do Holocausto, se passou por cristão, não é? Correto. Você testemunhou muitas pessoas serem enviadas aos campos de extermínio. Correto. Eu tinha apenas 14 anos. Diria que foi nessa época que a minha personalidade foi mudada. A ameaça do mal era enorme. Aquela foi uma experiência muito íntima com a maldade. Segundo consta, você tinha uma figura protetora que alegava que você era seu filho adotivo. Correto. Sendo que você ajudava a confiscar bens dos judeus. Correto, isso mesmo. Essa parece ser o tipo de experiência que enviaria muitas pessoas diretamente para a terapia por muitos e muitos anos. Foi algo difícil de lidar? De maneira alguma. Aquele provavelmente foi o ano mais feliz de toda a minha vida. Aquele ano de ocupação alemã. Não dá para ignorar o cinismo descarado desse cara. Soros diz que Trump é um próprio ditador que coloca em risco a nova ordem mundial. Não acredito. Essa é uma matéria do Infowars.com, matéria principal no canto direito. Nela você pode ler nas entrelinhas Soros defecando pela boca. Globalista bilionário dá chilique em artigo. Vejam só. Ele surtou mesmo. Nós não podemos deter a ascensão dele. Não sentiu medo assim desde jovem. Trump é Hitler. Senhoras e senhores, ele está rotulando Trump de Hitler. É um ditador. Ele o chama de ditador hitleriano. Vejam bem, ainda não se deram conta, George Soros é um famoso colaborador nazista. Desde os seus 13 anos até 17, que iria cogitar quem um judeu que dizia que trazia comida e ajuda para se esconderem era na verdade um agente nazista. Ele era literalmente um agente nazista do mais baixo nível.
e quer nos dar lição de moral sobre Adolf Hitler. Não, é demais para mim, é demais, eu não acredito. É a inversão completa da realidade. Ele foi flagrado no programa 60 Minutes, dizendo que não tem vergonha daquilo que fez. E foi assim que ele sobreviveu, um completo psicopata. Enquanto centenas de milhares de judeus eram enviados para campos de extermínio, George Soros, sob a proteção desse padrinho falso que acobertava-o, confiscava bens dos judeus. Eu tinha 14 anos de idade. Diria que foi nessa época que a minha personalidade foi mudada. A ameaça era constante, aquela foi uma experiência muito íntima com a maldade. Não sinto remorso nenhum, na medida que participei de uma atividade imoral na qual, não relacionada com qualquer tipo de sentimento. Parece que sou culpado de tudo. Eu basicamente me posiciono, só para lucrar. Eu não cogito nem posso cogitar as consequências sociais do que eu faço. Vocês globalistas estão loucos. Enquanto Trump foi pisado por essa escória, você era para estar preso e bem encarcerado desde os seus 15 anos de idade. Você é a verdade, você é uma encarnação do demônio que prejudica a gente de bem. Você odeia cristãos, você é um canalha. Você é religioso? Não. Você acredita em Deus? Não. Essa matéria se encontra também ele no DragonReport.com. Não quis falar. Soros invoca Hitler ao atacar populista em ascensão. A coisa desceu a esse nível com esse homem. Conhecido colaborador nazista alega que Trump faz lembrar Hitler. Que história que é essa? Estou com medo de nazistas. Que? Você é um nazista canalha. Aquele foi provavelmente o ano mais feliz da minha vida. Aquele ano de ocupação alemã. Foi uma experiência muito positiva. Ele era um tipo de garoto traidor que um pedófilo envia para atrair coleguinhas para a van. Exatamente isso, George Soros era uma espécie de isca utilizada pelos nazistas para encontrar judeus e descobrir onde se escondiam. Assim não dá, inventar algo desse tipo é tão absurdo, ninguém acreditaria. E agora ele fica se fazendo pose, culpando a Rússia pelo fato da América ter rejeitado Hillary. Enquanto ele mal sabe, todo mundo de saco cheio dele, a Rússia não se envolveu em nada. Temos a China comunista, a União Europeia, o Vaticano, os sauditas, todos juntos influenciando nossas eleições, dizendo que não podemos aceitar Trump. Eles perdem essa queda de braço e agora a China promete anunciar todos os tipos de medidas contra nós. Aumento do contingente militar, congelamento diplomático do dinheiro da Rússia. Toda essa retaliação econômica falando de 21 dias para o fim. Eu estava assistindo a CNN e esqueci o nome do programa, assisti ontem à noite. Estavam fazendo uma espécie de programa, eu vou verificar, 18h30, ele aparece, um sujeito lá, realmente não lembro dele, meio grisalho, estavam nessa mesa redonda. E o pessoal, da mesma forma que pouco antes de 11 de setembro, eu afirmei no ar que eles iriam explodir o World Trade Center e culpar Bin Laden. Eu percebi agora o mesmo tipo de sinal. Diziam que a culpa da guerra vai ser do Trump. Essa guerra, o Islã vai atacar a Europa e Israel. Uma grande guerra se aproxima. Haverá uma guerra dos russos. Tudo isso é culpa do Trump. E todo aquele clima de velório. É muito triste, é inaceitável. Dá para notar todo o cenário. Eles vão querer culpar Trump. São os doentes. Eles contrariam a síndrome. Estão com um demônio no corpo. E isso é uma importância para o Islã na conquista do Ocidente. Temos um bando de lixos de gente da própria CIA articulando essa coisa. Todos comprometidos na articulação de uma grande guerra. E então a América vai acabar. Criminosos adoram se mostrar. E eu vi eles comemorando em antecipação a deflagração e a destruição de Israel. Mais de 10 mil pessoas manifestaram-se este domingo em Budapeste contra uma polémica proposta do governo contra as universidades estrangeiras no país. O protesto foi organizado pelos estudantes da Universidade da Europa Central, financiada pelo milionário norte-americano de origem húngara George Soros. Estudantes e antigos alunos rejeitam o projeto de lei apresentado a semana passada que poderá levar ao encerramento da instituição. Eu penso que este governo fez muitas coisas más nos últimos 7 anos, mas não tinha visto ainda nada como isto, algo totalmente irracional, uma vingança pura e primitiva. Eu gostava que a educação fosse gratuita na Hungria, que ninguém pudesse encerrar instituições com uma lei como esta.
Na base da revolta está a proposta que obriga a universidade, como outras, a obter um acordo do governo húngaro para poder continuar a atribuir diplomas no país. O projeto Lei foi condenado pelo Departamento de Estado norte-americano quando é visto como um ataque direto ao milionário Soros, acusado por vários dirigentes de leste de promover revoltas pacíficas contra vários regimes no passado. Segundo a correspondente da Euronews, os manifestantes também protestaram frente ao edifício da universidade quando o reitor viajou a Washington para informar o Congresso da situação. Produzi 3 documentários sobre o regime militar brasileiro, esse regime militar que muitos chamam de ditadura, mas que na verdade não foi. Os militares brasileiros são extremamente patriotas e dedicados, e o que eles fizeram foi livrar o país de cair nas garras de criminosos comunistas da época. Produzi uma trilogia de documentários, que são mais de 12 horas e meia de material editado. Eu tenho mais de 50 pessoas que dão depoimento. Juristas, historiadores, oficiais militares, generais, coronéis, também pessoas que viveram os movimentos de rua, áudios da época, fotos da época, depoimentos de pessoas que viveram a época, Dr. Ives Gandra Martins, que é um grande jurista. Tenho esse material somente em DVDs. O primeiro DVD duplo se chama A Verdade Revelada no Peito em que Ela Impera. O segundo DVD duplo se chama A Verdade Continua, Sentindo no Peito Invicto. E o terceiro e último que fecha a trilogia, A Verdade Triunfante, dos Mares Verdes ao Cruzeiro do Sul. Na verdade são 6, porque é um conjunto de 3 DVDs duplos, para você conhecer realmente toda a história verdadeira do regime militar brasileiro de 64 a 85. Ali a gente não deixa passar nada. Todos os mitos que a esquerda socialista inventou, nós estamos desvendando. Todos os boatos que eles contaram, nós estamos desmistificando. Realmente estamos passando aquele período do Brasil a limpo nesses 3 DVDs. Eu garanto a vocês que quem assisti-los vai ser um material de consulta, é um material que vai ficar também para as próximas gerações e vai trazer grandes revelações e grande conhecimento para quem adquirir e assistir com atenção. E vocês podem procurar aí o canal Bispo TV News, que ele vai dar os dados a vocês como adquirir esse material, ok? Muito obrigado.